pensamento crítico dos últimos 5 anos, um dos resultados vai ser a publicação de um livro que sairá em janeiro deste próximo ano já, publicado pelas edições 70, que tem justamente o título Pensamento Crítico Contemporâneo, tem cerca de 25 textos em torno de 25 autores /problemas. A maior parte foram trabalhados nestes, mais do que uma vez, aliás, nestes seminários aqui para a e uma outra parte resulta das sessões que ocorreram em Coimbra. Portanto, ao todo, cerca de 25 autores, no sentido muito amplo, trabalhados por autores portugueses ou que têm trabalhado em Portugal, participaram em nossos seminários. Ok. Vamos só aqui mudar o computador. Não mudar o computador? Não, sim. Emprestas do computador, emprestas? Sim, só que não aparece com o formato certo. Eu tenho o Linux e a Teresa tem um Macintosh com o Microsoft, enfim. Dá para ver aqui, mas depois as fontes não são as mesmas e o texto fica diferente. Na mesa embaixo com os fichas. Diga aí. Então, situamos comunicação. Está bem. Seria o painel seguinte, trocamos, como disse há pouco, com a comunicação do Nuno Navais, que será no painel 2. Então, a comunicação da Teresa Mora tem contido estudo da teoria social contemporânea, concepções e uso da noção de utopia na reflexão sobre a condição futura da sociedade ocidental. Novamente, muito obrigado. Muito bom dia. Eu gostaria de começar por dizer que vou fazer um pequeno desvio à proposta de comunicação que apresentei há um pouco e que vou ler aquilo que tenho para vos dizer. Trata-se de uma intervenção que se vai dividir
em dois momentos, que se vai dividir em dois momentos, e é justamente o primeiro que se afasta daquilo que propôs. Ambos têm como focagem a contemporaneidade política da palavra utopia, mas vão divergir nos planos de interrogação que, todavia, se encaixam ou se relacionam. Gostaria de começar por aludir aqui ao espaço em que estamos reunidos, uma ex-fábrica de munições e armamento, um T3 cultural, onde há livros, exposições e até conferências sobre pensamento crítico, em vez de pólvora. Sobre este T3 cultural, Nuno Navais, numa entrevista datada do verão de 2007, dizia poder ser a ilha do acolhimento desses náufragos do teatro às belas artes, ficaram de fora do reconhecimento institucional. No mesmo testemunho, a metáfora da ilha voltava a ser usada e a palavra utopia, que sabemos ter com a ilha uma forte relação histórica, nomeadamente em termos de literatura utópica, seria associada ambas a ajuizar positivamente este espaço onde nos encontramos. É, contudo, importante lembrarmos que um modo mais familiar de culturalmente usarmos e recordarmos a palavra utopia tem sido, muitas das vezes, claramente negativo, pelo menos em duas sequências que gostaria aqui de passar a enunciar. Primeiro, num posicionamento anti-utópico, que é recorrente na cultura política e no discurso público, nomeadamente a quando das referências históricas aos regimes comunistas no período da Guerra Fria e a seguir à queda do muro de Berlim, em que a substância política da utopia é basicamente identificada ao totalitarismo, conforme se expressa em diversos textos de pensadores liberais. E, em segundo lugar, gostaria também de referir que o uso da palavra utopia surge numa atitude depreciativa, ou, no melhor dos casos, pseudo-paternalista, que continua a ser frequente em contextos vários do nosso cotidiano, que vão da discussão informal da coisa pública às relações de trabalho, e em que o recurso do adjetivo utópico serve basicamente para desqualificar o interlocutor como sendo ingênuo, tendo falta de sentido da realidade, ou dito de um modo mais substancial, para o reprovar, e cito Anselmo Jacques, por sonhar com coisas talvez simpáticas, mas impossíveis. Uma das categorias usada com enervante persistência na nossa sociedade e em outras, na retórica dos políticos que nos governam, é realmente a da impossibilidade. Gostaria de prestar aqui alguma atenção pela sua acuidade e também porque ela pode constituir uma porta de entrada para equacionarmos a utopia pelo prisma do seu potencial político. Jacques Rancière, num ensaio datado do final dos anos 90, ajuda-nos a reconhecer no âmbito da atividade política a própria configuração do possível e no poder de dispor dos sentidos do possível em função de uma capacidade, que é exercida maioritariamente pelos governantes e os especialistas tecnocráticos e que é a capacidade de enunciar o real e de se apoderar dessa representação. Mas pode a utopia contribuir para a própria reconfiguração do possível? Para uma resposta afirmativa são dois os argumentos que gostaria de vos apresentar. O primeiro é o da recorrência da categoria de possibilidade em definições da noção de utopia, não em todas, mas em várias, produzidas no campo dos chamados estudos utópicos, ao século XX. Vou destacar três exemplos. Raymond Rouillet, em Utopia des Utopies, uma obra datada dos anos 50, ao procurar o princípio unificador de um extenso corpo de utopias sociais compreendido entre a antiguidade e a contemporaneidade, conclui que um modo utópico de pensamento definido entre a teoria e a especulação é um exercício mental, estou a citar, sobre os possíveis laterais à realidade. Ernst Bloch, em The Principle of Hope, identifica a utopia como o princípio da esperança, associando-a ao conceito ontológico de
o que ainda não veio a ser, not yet, entendido como força motriz da ideia de possibilidade para o futuro a acontecer na prática social dos que lutam por mudar a ordem social existente. Paul Ricoeur, por seu turno, em Ideologia e Utopia, caracteriza a imaginação utópica, cito, por operar como que uma irrupção da ordem, por ter a função de expor o hiato de credibilidade em que todos os sistemas de autoridade excedem tanto a nossa confiança neles como a nossa crença na sua legitimidade. E faz salientar, cito, que o campo do possível está agora aberto para além do atual. Trata-se, portanto, de um campo para maneiras alternativas de viver. Passando agora ao segundo argumento, diria que assistimos hoje a um crescente uso da palavra utopia, tanto em produções artísticas quanto em produções científicas, o que não é de todo de surpreender, dado o adensar das sombras várias do tempo em que vivemos, fragilidade da democracia, voracidade do capitalismo, gravidade ecológica, quebra do contrato social, desmantelamento do Estado Social, avanço do fascismo social. Gostaria de ilustrar este segundo argumento por referência a alguns eventos recentes que me parece podem ser entendidos como sinais da frequência do impulso utópico, ainda com um nível de intensidade crítica e um potencial alternativo bastante variável. A Arte e Utopia dá título ao livro de um colóquio realizado na Universidade Nova em outubro e, ao mesmo tempo, reenvia-nos a diversas posições sobre a arte recentemente ocorridas na Europa e nos Estados Unidos, das quais destacaria Sim, Realidade, não há Utopia, exibida primeiro em Sevilha e depois em São Francisco. Organizou-se em 2 secções, Descrição da Mentira dos Políticos e 4 colapsos, do comunismo, do capitalismo, da democracia e da geopolítica, abrindo-se simultaneamente a um pensamento alternativo sobre o mundo. Um segundo exemplo, a Utopia, é a mais recente criação da coreógrafa sevilhana Maria Pachas, que convoca para o espaço cênico deste bailado flamengo as linhas curvas, amplas e móveis da arquitetura de Oscar Niemeyer, a dar corpo à ideia de praça aberta a todos, associando-a à experiência ética e estética do inconformismo e ao compromisso com os valores da identidade, da igualdade e da solidariedade. Estou-me a referir ao texto que acompanha este espetáculo. O terceiro exemplo, a Utopia, TM, é a primeira instância de uma trilogia sobre o lugar, seguida de Distopia, a estrear em 2014, e de Heterotopia, programada para 2015, propondo-se o seu encenador colocar o público, e cito, nesse limbo da possibilidade, impossibilidade das utopias. Com o enquadramento da rede de teatros e festivais House on Fire, onde está a decorrer no Teatro Maria Matos um ciclo intitulado There's No Such Thing as Society, onde o sociólogo social Harald Welzer apresentou o projeto Futures Vai, Futuro Perfeito. Em contraciclo, a mega narrativa tina There Is No Alternative, protagonizada nos anos 80, atualizada na Inglaterra de hoje e por cá instalada, este projeto gera um site com o mesmo nome, constituído por um arquivo de práticas alternativas à sociedade do consumo e do desperdício, onde são mostradas, e cito, histórias de um futuro possível que funcionam como um incentivo a uma repolitização da esfera coletiva da vida. Passaria agora ao andamento 2, que terão a oportunidade de constatar é bem mais maçudo. O discurso dominante no espaço académico da sociologia pressupõe ainda, ao século XXI, uma ruptura epistemológica entre a ciência social e a utopia, guardando desta última uma securizante distância que tanto se evidencia na ausência do próprio tema da utopia em todas as graduações dos cursos de sociologia, universidades portuguesas incluídas, quanto pode ser reiterada neste desabafo da socióloga britânica Ruth Levitas,
a aludir à sua atividade de investigação em 2007. Com o objetivo de elucidar a minha posição contra uma visão normativa da ciência assente numa suposta separação da utopia, vou passar agora a expor esquematicamente 3 das muitas linhas de continuidade que, a meu ver, aproximam sociologia e utopia. Para tal, recupero aqui alguns dos argumentos que defendi nas chamadas provas de aptidão científica em 1995, com um trabalho intitulado Sociologia e Utopia, o valor cognitivo da idealização utópica nos processos de construção do conhecimento. Socióloga, já estava visto, mas agora sem qualquer dúvida. A primeira linha de aproximação é a própria ideia de sociedade, como uma entidade coletiva que enquadra a vida dos indivíduos e dos grupos, o que é tão persistente nas utopias quanto na sociologia clássica. Não vou argumentar relativamente à sociologia e penso que também não farei relativamente ao utopista para avançar um pouco menos lentamente. A construção de um modelo ideal de sociedade, porque um modelo tem sempre uma componente fictícia e uma componente de idealização. Aliás, usamos muito no mundo da moda a expressão modelo diz um pouco também disso. Portanto, a construção de um modelo que sublinharia ser ideal de sociedade é a segunda linha que sustenta a similitude entre sociologia e utopia. É a minha convicção que o conceito de sociedade apenas pode ser teoricamente concebido a partir da ideia de ordem e que a ideia de ordem, por sua vez, implica sempre a concepção de uma ordem ideal, de um dever ser, que tanto está presente quando um sociólogo teoriza a sociedade, como quando produz teoria sobre a educação, o trabalho, ou a cidade, ou qualquer outra circunscrição de sentido. Numa frase, e recorrendo ao sociólogo Zygmunt Bauman, há que reconhecer não ser praticável to measure life as it is without thinking life as it might or should be. Acresce que a concepção de uma ordem ideal não é apenas um problema teórico, é também metodologicamente. A terceira e última linha que gostaria então de apresentar é da convergência metodológica que vou sustentar a partir de 3 artigos. Primeiro, Classics of Sociology and Modern Social Utopias, um estudo comparativo que intercepta a análise que fiz de utopias seiscentistas francesas, com o segundo artigo de interpretação de obras de Montesquieu, Rousseau e Voltaire, e Durkheim, desculpem, da autoria de Teresa Sousa Fernandes, a quem devo em muito o facto de ter começado em 95 a trabalhar sobre a relação entre sociologia e utopia. E depois referirei um terceiro artigo, que já referenciei aqui no PowerPoint, do Ruth Levitas. Em Classics of Sociology and Modern Social Utopias, procurei demonstrar a similitude entre teoria social e utopia a partir do uso comum de 3 procedimentos metódicos de natureza espacial, que, se alguém quiser, poderei depois explicitar melhor, vou ser bastante sintética aqui. E que procedimentos são esses? A delimitação, centralização e a exclusão, que implicam, tanto na teoria social como na utopia, uma representação geométrica da sociedade, que considera ser indissociável da própria natureza, e acho que esta é uma questão fundamental, da natureza espacial e territorial do processo de elaboração do conhecimento, que é ainda paradigmaticamente muito dominante na maneira como pensamos. Deste ponto de vista epistemológico, é a minha convicção que pensar a ordem e ordenar o espaço constituem uma mesma competência de impossibilidade. Apenas 2 exemplos, a questão é complexa, mas vou tentar minimamente ilustrar. Em Histoire de Sévarin, a utopia produzida ao século XVII por Denis Vieira, o modelo de sociedade é geograficamente concebido a partir de um centro, ou de um ponto fixo, o conceito de Michel Serres, que é fixado pelo personagem central, o príncipe persa, de seu nome Sévaris, que é simultaneamente o legislador fundador da sociedade de Sévarin, que é uma figura bastante comum na elaboração da estrutura narrativa das utopias. Sévaris edifica aí, nesse centro, a cidade capital de Sévarinde, que tem a sua localização no meio de uma ilha, que é formada no meio de um rio, que se situa quase no meio das terras que
pertencem à nação Sevarrega, portanto, a recorrência constante do procedimento espacial de centralização. Por seu turno, em lição de Sociologia, e aqui recorro ao trabalho de Sousa Fernandes, Durkheim teoriza sobre a ordem social no plano político, a páginas tantas, e fala a partir da distinção entre consciência coletiva difusa e consciência coletiva centralizada, dos conceitos que eu propus. A primeira consciência, que segundo o autor, emana das massas sociais, incluindo tradições, conceitos e crenças. A outra, pelo contrário, portanto, a consciência coletiva centralizada é organizada pelo Estado, concebido por Durkheim como lugar iluminado da consciência coletiva, por oposição à natureza obscura da consciência coletiva das massas sociais. Esta questão da dicotomia luz e sombra é bastante recorrente em Durkheim, mas ela também, se recuarmos no tempo, à filosofia iluminista, e se recuarmos também ao século XVII, e está extremamente presente, e é interessante do ponto de vista comparativo colocar os dois textos lado a lado na tal utopia que referi anteriormente de Denis Verra. The Imaginary Constitutional Society, de Ruth Levitas, convida-nos com efeito a reconhecer no uso da imaginação social uma segunda convergência metodológica entre sociologia e utopia. Admitido que a imaginação é constitutiva da elaboração de qualquer modelo, dado a sua natureza eminentemente arraigada na ficção, é o também de um modelo de sociedade também, não havendo, por conseguinte, aqui nenhuma novidade no enunciado de Levitas. O que em Levitas há a salientar é o seu contributo para o que designaria por uma arqueologia da sociologia, que tira do fundo e, por conseguinte, da escuridão, a estreita relação entre teoria social e pensamento utópico, o que permite dar à luz o conceito metodológico, uma sigla tão ao gosto anglo-saxónico, de Iris, tal como designado pela autora, sendo Iris a reconstituição imaginária da sociedade. Ora, Iris é assumido por Levitas como um legado de um ensaio de George Herbert Wells, onde o escritor e ensaísta proclamou que a criação de utopias e a crítica que isso é exaustiva é um método próprio e distintivo da sociologia. Cabe aqui esclarecer que, sendo Wells mais conhecido pela sua obra de ficção científica, com títulos como A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau ou Guerra dos Mundos, foi também um dos membros fundadores da Sociological Society, facto de importância maior, pois estamos a falar de uma instituição incontornável na formação da sociologia britânica no dialogar do século XX. Facto que eu devo aqui dizer que ignorava de todo, tomei conhecimento dele através da leitura de uma obra de Levitas, e imagino que seja, entre os meus colegas sociólogos, genericamente desconhecido também. Gostaria igualmente de partilhar convosco o meu acordo com Levitas na sua concordância com Wells ao afirmar que, e cito, todos os sociólogos são necessariamente utópicos, apesar da sua identidade como sociólogos os obrigar a negar isso. Para quem procura dar o seu contributo para uma contra-história da sociologia, o último livro de Levitas pode, em boa parte do seu conteúdo, ser recebido como uma prenda. Nele são tornadas explícitas algumas das muitas negações da presença do pensamento utópico na cultura social, que têm sido forjadas quando da legitimação científica da sociologia ao século XIX, viriam a ser perpetuadas na separação entre sociologia e utopia, sistematicamente desenvolvida no século XX. Com este livro, é-nos permitido reconhecer, enfim, que o século XXI é o tempo do regresso da utopia reprimida. Por tudo isto, Utopia as Method constitui um valioso contributo para a hipótese em que estou a trabalhar presentemente, a hipótese do crescente recurso à noção de utopia na teoria social contemporânea. A terminar, vou então dar-vos alguma informação sobre o material que documenta este trabalho, ainda em estado inicial. Até à data reuni cerca de 35 textos de formato variável, artigos, capítulos de livros, que selecionei em função de um único critério, o da elevação da palavra utopia a título de qualquer um destes formatos.
Dessa seleção resultou um corpus de textos de proveniência vária, da sociologia, sim, mas também bastante da ciência política, como é compreensível, e da filosofia. De autores com posicionamentos políticos muito distintos, do radicalismo de Zizek ao neoliberalismo de Robert Nozick, passando pela terceira via de Giddens ou pelo liberalismo igualitário de John Rawls. O que permite desde já entrever com o filósofo alemão Anselm Japp que a utopia nem sempre está do lado da crítica da ordem estabelecida. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Teresa. Temos agora um período para questões, comentários, críticas antes de nos mudarmos de sala. Alguém que queira? Eu acho que, para já quero agradecer a exposição que fez, gostei da apresentação e acho que o tema da utopia é muito importante. E queria só dizer uma coisa, eu acho que para além destes estudos mais académicos que são precisos para legitimar a utopia, visto as conotações tão negativas que ela tem hoje em dia, é preciso também fazer um outro serviço em termos da esfera pública, de revitalizar a palavra, porque, como disse, as conotações negativas são constantes, sobretudo entre o discurso político. E eu acho que a melhor forma de desconstruir essa conotação negativa da utopia é usar o argumento que o pensador Agostinho da Silva usou. Quer dizer que a utopia, como a própria palavra indica, é aquilo que não tem lugar, que não se encontra em lugar nenhum. Mas a verdade é que ao chamar utopia a essas coisas que os políticos dizem que são impossíveis, nós estamos a incorrer num contrassenso, porque há muitos lugares desses, espalhados por todo o planeta, até em Portugal, onde uma ordem social é possível. E basta irmos ao Alentejo, não é preciso ir muito longe, para encontrarmos comunidades em que essas utopias estão a ser tentadas por conjuntos de pessoas. E já agora deixar também um apelo, ou seja o que for que quiserem chamar, é que eu gostava de ver sociólogos estudarem essas comunidades. Porque eu acho que, se calhar, eram casos de estudo interessantes, para estudar como é que as utopias funcionam. Há coesão social ou não há coesão social? E se há coesão social, até que ponto é que existe coesão social nesses conjuntos sociais? Mais questões? A minha questão está relacionada não só com o seu uso do termo modelo várias vezes e também com esta questão, que é eu fiquei um pouco confuso se a referência era a modelos descritivos, ou seja, aqueles que pretendem dizer como é que as coisas são ou como funcionam, se fizermos assim acontece aquilo, ou seriam só modelos normativos, aqueles que nos dizem isto é melhor do que aquilo, agora como é que se consegue, ou se é verdade que se pode chegar lá assim, porque parece-me que a discussão da possibilidade é uma que se enquadra nos modelos descritivos, portanto esses vão-nos dizer o que é que pode ser e o que é que não pode ser, enquanto que o modelo normativo não precisa sequer se preocupar com isso, não é? Eu posso pensar que ter um modelo normativo que quanto mais dinheiro eu tiver no banco, melhor é, mas não quer dizer que eu consiga ter infinito dinheiro no banco, assim, não é? Portanto, essa distinção eu gostava que talvez esclarecesse um pouco onde é que se enquadra aí a utopia, porque eu percebo bem que posso entrar em modelos normativos, mas depois em modelos descritivos parece-me difícil pela própria noção do termo. Juntamos três questões e depois. Pode ser? Eu gostava só de perturbar um bocado a evidência segundo a qual a utopia tem um conceito possível. A utopia pode ter um conceito de impossível. E o conceito de impossível pode ser tão eficiente da ação política como o conceito de possível. Eu até acho que é mais eficiente o conceito de possível. O conceito possível está demasiado apropriado pela economia. Os economistas lidam com os possíveis, sempre se dão cabo da vida. Talvez a utopia ganhasse em se afastar do conceito possível, começar a trabalhar sobre o conceito de impossível.
Estou a pensar no Derrida, quando considero que são as condições de impossibilidade de um acontecimento que tornam esse acontecimento efetivável. Uma última questão, se alguém quiser colocar, senão já são 3 questões distintas e exigentes, digamos assim, passava a palavra à Teresa. Vou começar pelo último, porque está mais presente. Para começar, gostaria de agradecer a referência a Derrida, que irei ler. Compreendo o que está a dizer, em parte concordo. Eu centrei realmente a questão do possível, mas a questão do possível prende-se intrinsecamente com o impossível, portanto elas estão muito articuladas entre si, são quase inseparáveis. Por exemplo, na definição do Raymond Roulier, a utopia como um exercício de exploração dos possíveis laterais à realidade, a força da impossibilidade e a sua importância para o arranque de uma visão utópica do mundo está nesta parte final do enunciado lateral à realidade, portanto, aparentemente impossível, não o que é, mas o que gostaríamos que fosse, portanto, a tal dimensão de idealização. E, portanto, acabamos por ir parar o que está a dizer, mas precisarei de pensar melhor para ver até que ponto, começar do seu ponto de partida ou do meu, terá depois resultados diferentes em termos de raciocínio. No que respeita à questão que colocou dos modelos descritivos ou normativos, diria que certamente o modelo, tal como aqui o apresentei, com o conceito referindo-me, embora não tenha dito, esqueci-me do nome do autor, Max Black, de impressão, está sempre é sempre normativo, não é? Porque como está intrinsecamente ligado à ideia modular, uma pessoa nunca modela, quando modela alguma coisa, modela mesmo que seja uma peça de barro, tem uma ideia na cabeça, e essa ideia não é vou modelar da pior forma, não é vou modelar daquela que constitui a melhor forma para mim, não é? Portanto, há sempre a ideia de um dever ser, de como é que deve ser, e, portanto, uma normatividade intrínseca ao ato de modulação. Eu não consigo sequer conceber o conceito de modelo descritivo, não sei o que é isso. Descrever não é modular para mim, portanto, poderíamos depois, no intervalo, então, falar melhor da questão para eu entender e para conseguir, então, achar que sim, faz sentido a distinção que utilizou. Quanto a comunidades utópicas no Alentejo, se bem me lembro, era essa a sua questão. Eu sei, mas referiu-se à planície alentejana, ao sul. Está a falar em termos de agricultura biológica, de permacultura, de comunidades de novos agricultores. De todo tipo de comunidades. De todo tipo de comunidades. Tipo É possível que haja gente na sociologia a trabalhar sobre comunidades no Alentejo sem recurso à noção de utopia, que poderá ser mais ou menos importante relativamente às realidades a que se refere. Gostaria de dizer, dado ter usado a expressão comunidades utópicas, que no âmbito do chamado utopismo ou utopianismo, um campo de estudos bastante vasto, onde estão sobretudo pessoas, desde que ele existe sensivelmente desde os anos 70, estão sobretudo pessoas nas universidades e nos centros de investigação que são da área da literatura ou dos departamentos de língua e cultura inglesa ou de língua e cultura francesa, divergindo depois, mas trabalham mais sobre os contextos francófonos, outros sobre contextos anglo-saxónicos. Mas esta área ampla de estudos sobre utopia vai desde a chamada literatura utópica propriamente dita, que recupera o seu original, que é a obra seminal de Thomas More, e que nos conduz desde logo, dado que falou na questão do próprio conceito de utopia, depois se quiser vamos falar um bocadinho
sobre isso, conduz-nos desde logo à ambiguidade do próprio conceito, talvez mais atento do que mas, portanto, temos um campo que é sobre literatura utópica, o género literário propriamente dito, não é? Que vai abordar a literatura utópica francófona, a literatura utópica anglo-saxónica. Temos depois uma área mais que tem um conceito mais lato de utopia, pode ser com base em Locke, com base noutros autores, e está interessado, que encara, por exemplo, necessariamente o movimento feminista como tendo uma dimensão utópica, um movimento anti-guerra nuclear como tendo uma dimensão utópica, um movimento sindicalista e por aí fora. Basicamente, qualquer movimento social tem um traço utópico. E, finalmente, temos estudos sobre todo um conjunto de comunidades utópicas, desde as comunidades que existem virtualmente, há uma série delas que podem ser pesquisadas na internet, até às comunidades utópicas originais, especialistas utópicos do século XIX, como o caso bastante conhecido dos escocês de Robert Owen, não é? Em New Lanark. E poderemos ter depois, então, as chamadas comunidades utópicas, também há gente a estudar isso em Portugal, sinceramente não sei, que penso que irão mais ao encontro do contexto que me está a referir no Alentejo. Ok, muito obrigado. Podemos continuar a discussão depois na parte de debate, digamos assim, na sessão seguinte, mas temos agora uma pausa de 5 minutos. 10 minutos para dar a avaliação. Os 5 são... 5 mais 5. São um modelo normativo de escrita. Sim, mas não é? E ainda nos passa a aula. Bastante claro.